né? Pronto, deu certo. Oi, gente, boa noite. Eu achei que não ia ter ninguém na aula hoje. Eu falei, pô, mudei a data da aula, a sala vai estar vazia. Mas vocês gostam de estudar, hein? Gosta sim. De gente animada. Já que depois da live de hoje não tinha como a gente não vir para aula. Mas eu acho que não foi todo mundo que assistiu a live, né? Não sei, eu sei que eu assisti, não tinha como não assistir, né? Vocês precisam fazer os cursos dessa semana. Júlia é minha programação preferida. Ai, Macária. Ai, gente. Ficou gravada, Nayara, a live. Mas está gravada. Depois é só vocês irem lá no perfil do Digege no Insta e assistirem. Acho que ela ficou com uns 40, 50 minutos, mais ou menos. Bom, a live, a gente já tinha esse projeto desde o ano passado de fazer
as Instaclass, a gente fez um sobre o Lacan, fizemos sobre a Anitta. A Anitta, meu amor, você é negra. Foi a minha preferida. E acho que deve ter umas 3 mil visualizações, sei lá. E a ideia é que é isso, assim, cada vez mais eu venho me perguntando, que é sempre um desafio, né? Como é que a gente pode organizar o DGEJ de uma forma que a gente consiga garantir a nossa existência do ponto de vista financeiro, mas ao mesmo tempo não reforçar a ideia de que o conhecimento é algo elitista e para poucos, que é a teoria, é a grande base, né, da nossa sociedade, de que não é todo mundo que pode ser intelectual, não é todo mundo que pode acessar o conhecimento, que isso é coisa dos escolhidos, dos iluminados. Então, a gente vem tentando aí achar um formato, mas agora em agosto tem novidade na área. Teremos novidades sobre isso. Bom, a gente está começando a segunda aula do módulo 3. A gente vai discutir hoje sobre a associação livre e o racismo. Mas eu estava olhando o plano de ensino e fiquei pensando que eu acho que a gente poderia reorganizar um pouquinho esse módulo, no sentido de que lá na frente, quando a gente for trabalhar os módulos seguintes, que aí são específicos, a gente vai trabalhar mulher negra, homem negro, família negra, branquitude, temas mais específicos, essas questões, ou pelo menos 2 coisas que para mim são as mais importantes, que é a ideia do inconsciente e como a questão do racismo, da racialidade se estrutura dentro do inconsciente, e a ideia de trauma. Para mim, são os 2 pontos que são mais importantes para a gente conseguir lá na frente avançar teoricamente e conseguir, então, elaborar algumas compreensões sobre essa relação sujeito, racismo, inconsciente e racismo. E aí, pensando nisso, na aula da semana que vem, a gente não se encontra, porque eu vou propor que vocês assistam, para quem não assistiu, e mesmo para quem assistiu, eu gostaria que fizesse exercício de ver de novo, porque é diferente você ver um filme por lazer e ver um filme com a intencionalidade, o filme Us, do Jordan Peele. Eu vou compartilhar com vocês o link do Drive, aí vocês podem assistir, ver online, o material, e porque ali eu acho que tem alguns elementos que ajudam a gente a entender essa relação trauma, inconsciente, e como isso depois opera. Até aqui tranquilo? Alguém tem alguma dúvida? Não. Ótimo, perfeito. Parfait. Bom, então, para esse encontro, eu coloquei alguns materiais lá na plataforma. Na verdade, eu pedi para a Maísa colocar os materiais até o final do módulo. Aí, na quinta que vem, a gente não se vê, mas vocês vão assistir. Eu não vou oferecer o encontro presencial, para que quem tem uma rotina apertada, como a maioria de nós que tem filho, estudo, trabalho, use o tempo da aula, que já estava programado para estar disponível, para poder assistir o filme, para não ficar como uma tarefa a mais. Vou mandar também, junto com o filme, um roteirozinho de algumas coisas que eu acho que são relevantes de serem observadas no filme, para que não seja para que a gente não assista só por assistir. Tem ali algumas coisas já com esse olhar um pouco mais psicanalítico para o conteúdo do filme. Para o encontro de hoje, a minha ideia é que a gente pense um pouco sobre a associação livre. Para mim, eu tenho a impressão que a associação livre é um dos conceitos mais importantes para a gente conseguir compreender, afinal de contas, o que faz um analista. Dentre os textos que eu coloquei um textozinho bem curtinho, definindo, né? É um textozinho de 2 páginas, onde a autora explica, a associação livre é isso aqui. É isso que a gente está falando quando a gente está falando de associação livre. E coloquei um outro texto do Horkheimer, sobre teoria crítica e teoria tradicional versus teoria crítica. E aí vocês vão dizer, o que é que uma coisa tem a ver com a outra? Das coisas, tá? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas tem. Por quê? Para a psicanálise, bom, a primeira coisa é que a associação livre é uma técnica, acho que eu vou resumir, mas depois vocês podem ler o texto. Deixa eu só resolver uma parada aqui. Dizendo ela que era o insexo, né? Pronto. A associação livre é uma técnica
de manejo na clínica, que tem por princípio a ideia de que, ao falar coisas espontaneamente, num dado momento, o próprio sujeito vai estabelecendo associações entre as suas questões, os seus traumas e aquilo que vai sendo narrado, ao mesmo tempo que possibilita também para o psicanalista, para a psicanalista, a possibilidade de estabelecer conexões entre as falas, entre as histórias. Uma história que se repete, com roupagens diferentes, mas com o mesmo enredo, uma situação que se repete em lugares distintos, com pessoas distintas, mas a mesma situação. Um sonho que se repete de uma forma um sonho que se repete de uma forma insistente, o mesmo sonho, o mesmo local, o mesmo enredo. Esses elementos são elementos que vão falar, que vão ajudar, então, a psicanalista a compreender qual é a linguagem que está sendo contada ou elaborada pelo sujeito, pela sujeita em análise. Essa é a ideia de associação livre. E isso é muito importante, porque esse é o material, essa é a matéria-prima que a gente, no consultório, reúne e organiza a partir daquilo que é contado. Para quem faz anotação, depois é possível, inclusive, retomar suas anotações enquanto psicanalista para entendendo como é que aquela história foi sendo contada e montar mesmo que um roteiro, porque é uma história que é contada. A gente faz isso o tempo inteiro, só que a gente não percebe. E o momento da análise é o momento onde isso, então, pode ser percebido, porque é uma intencionalidade nessa escuta, ela é uma escuta intencional. É uma fala desprovida de roteiro, desprovida de organização, é uma fala desordenada que o sujeito produz na clínica, aparentemente, são assuntos diversos que são sempre trazidos, mas dentro da perspectiva do analista, essa fala, então, ela tem uma forma de funcionar e de contar uma história. A ideia, pensando, né, na questão do filme, é que a gente possa assistir o filme Us, do Jordan Peele. Ele é um filme que é de terror, a linguagem que ele utiliza é uma linguagem mais próxima do terror, só que ele fala de é quase uma ficção, é um terror meio ficção. Aliás, tem saído uma safra de filmes e séries bem interessantes dessa temática nos Estados Unidos. Lovecraft Found é uma que fala disso. Country, Lovecraft Country é uma que fala disso. Corra também. Corra é mais explícito. Corra é menos subentendido. Mas Us, que é o filme Nós, eu vou ter que dar spoiler do filme. Bom, a gente vai ver para fins de pesquisa, então tudo bem eu dar spoiler. É uma mulher negra que sofre uma situação traumática na infância. Isso segue com ela a vida inteira. Essa situação está associada a um lugar específico, a pessoas específicas, a uma situação específica, que de tempos em tempos volta em determinadas situações na vida dela. Num dado momento, ela volta para o local de origem do trauma e aí se desencadeia, então, o processo. Que o mais curioso para mim, durante todo o epicentro da crise, eu me perguntava, isso realmente está acontecendo? Ou essa é a sensação que ela tem frente ao que está acontecendo? E aí, no final do filme, eu continuo com essa dúvida. Eu acho que é a sensação que ela tem. É como o inconsciente dela entende o trauma, né? Desengatilha o trauma e coloca a situação, porque é muito doido. Um sujeito muito traumatizado, uma pessoa muito traumatizada em processo de análise ou em processo de crise, talvez durante a análise, mas no processo da crise, vivencia o trauma de uma forma tão concreta que ele não consegue separar o que é trauma, portanto, o que é a sua experiência traumática, ou se aquilo de fato está acontecendo, pela ideia de projeção, porque ele projeta a experiência traumática nas situações, nas pessoas, nas experiências, e daí não consegue separar se aquilo é o seu trauma operando ou se aquilo realmente está acontecendo e ativando o seu trauma. Não tem um distanciamento.
O que faz ter esse distanciamento é a advertência do trauma, a elaboração sobre ele, que faz com que o sujeito consiga entender, não, isso aqui é meu trauma operando, isso aqui está acontecendo, está ativando o meu trauma, consegue fazer essa diferenciação. Então, no filme, eu sempre tenho essa dúvida. Então, a minha proposta é que na quinta que vem vocês assistam o filme, com um roteirinho que eu vou enviar para vocês por e-mail, com algumas questões a serem pensadas no filme, e a gente retome a discussão na outra semana para articular, então, a ideia de falta e de trauma. Eu acho que é falta, trauma e transferência. Na próxima semana, a gente vai articular falta e trauma, a partir da experiência de assistir o filme. É um filme bastante curioso, eu acho. Freud dizia que o cinema tem tudo a ver com a psicanálise, porque o cinema consegue acessar o inconsciente. Então, eu concordo com o velho. Acho que ele tem razão nesse sentido. Tranquilo até aqui? Beleza? Joia? Todo mundo vivo, sobrevivente? Perfeito. Então, eu vou partir do princípio que o silêncio é uma concordância e não uma discordância. Bom, quando a gente pensa a ideia, acho que sim, foi ótimo. Quando a gente pensa a ideia da associação livre, e como um lugar muito importante da escuta do analista, a gente precisa sempre pensar, por isso que lá no começo da formação a gente leu sobre enquadre simbólico. Não sei se todo mundo leu o texto, se eu não me engano, eu usei um texto do Gregory Bateson, que eu acho que foi o dele. Tem dois que eu gosto, mas eu acho que eu usei o dele. O Gregory Bateson é um antropólogo dos anos 30, talvez, 20, de 1920, 1930. Mas, apesar dele ser branco, ele é um cara muito curioso. Qual que é a ideia que ele está dizendo? Que é um pouco... Às vezes eu acho que fazer ser antropólogo é um pouco ser psicanalista e vice-versa. Quando um antropólogo vai para uma outra cultura fazer a sua pesquisa, a primeira coisa que ele vai se dar conta é com o estranhamento da linguagem. Ou seja, a forma como as pessoas desse território a ser pesquisado produzem a sua linguagem é estranha à forma como o antropólogo entende a linguagem. Mesmo que seja o mesmo idioma, mesmo que seja até a mesma cultura, o princípio básico do antropólogo é o estranhamento. Ele precisa se sentir estranho naquele local, senão a pesquisa não consegue ter sucesso. O princípio básico do psicanalista é o estranhamento. A escuta do analisando, a fala do analisando, né, a escuta que ele produz, sempre tem que ser uma escuta de estranhamento. O psicanalista nunca pode achar que aquilo que está sendo dito, ele tem total compreensão. É uma cilada isso, porque é uma cilada que eu acho que todos nós caímos nela com frequência. E acho que faz parte do exercício de ser psicanalista. Pelo menos eu vejo dessa forma. Que é essa ideia do estranhamento. Aquela palavra dita naquele contexto realmente quer dizer aquilo que ela quer dizer ou o que tem por trás daquela palavra? Então, eu vou usar de novo esse exemplo que eu já usei aqui. Acompanhando uma das mulheres com quem eu trabalho, ela me dizendo sistematicamente, eu quero sair, eu quero sair, eu quero sair, eu não consigo sair. Eu entendia que o sair era abrir a porta e sair. E, ao mesmo tempo, eu entendia por que ela não conseguia abrir a porta e sair. Depois, com o tempo, retomando que eu faço de tempo em tempo, retomo as anotações, eu entendi, ficou claro para mim que o sair que ela estava dizendo era o sair da relação, não o sair da casa. Ela usava a narrativa de sair da casa, mas o que ela dizia era sair da narração. Isso é enquadre simbólico. Que supostamente eu entendo como sair do lugar físico, para o inconsciente era sair da relação que era o lugar físico, porque prendia o inconsciente naquela situação de angústia. Não sei se isso fica claro para vocês. Beleza. Essa é a ideia do enquadre simbólico. Então, o Bateson, ele vai dizer que o enquadre simbólico é fundamental para esse estranhamento,
que é necessário para fazer do antropólogo. E eu tomo isso como necessário para fazer do psicanalista. A suposta normalidade ou a suposta ideia de que eu entendo o que está sendo dito, ela derruba o princípio básico, que é a ideia de estranhamento, que é esse, inclusive porque a ideia de estranhamento possibilita, por exemplo, se eu como antropóloga vou fazer uma pesquisa e parto do princípio que sei tudo sobre o que vai ser pesquisado, eu tiro a possibilidade do sujeito da pesquisa produzir narrativa sobre si e me mostrar a sua experiência, porque eu estou partindo do meu lugar, que eu sei tudo sobre aquilo ali, eu só estou indo para confirmar. Se eu, como psicanalista, vou para a clínica, exercer a escuta, com um princípio básico, que sou mulher negra, sei tudo sobre o que é ser mulher negra, eu acabei de matar a possibilidade da mulher negra com quem eu trabalho de produzir sobre si uma teoria, de entrar em contato consigo mesma e de produzir outras percepções sobre a sua própria experiência. Porque é o meu estranhamento que vai... o meu estranhamento que vai possibilitar a minha interlocução com essa mulher, com esse homem, com essa pessoa com quem eu estou trabalhando e levá-lo a lugares de reflexão. Então, quando eu tenho uma dúvida, um estranhamento, e eu estimulo que aquilo seja mais dito, ou de alguma forma eu presto mais atenção, eu posso não estimular que aquilo seja mais dito. Eu posso me contentar com o que está sendo ofertado. Mas, do meu lado, eu tento prestar mais atenção naquilo que está sendo dito e compreender o uso daquela expressão, eu estou, então, nesse lugar de estranhamento. O estranhamento, eu acho que tem a ver com tudo que é dito na experiência da associação livre. Mas o enquadre simbólico, ele é a possibilidade, o enquadre simbólico é a chave de interpretação do inconsciente. Eu acho que é um pouco isso. No texto que a gente leu lá no módulo 1, se eu não me engano, o Bateson ele vai falar justamente disso. Ele conta que ele estava num lugar fazendo a pesquisa, e aí ele viu crianças fazendo o que ele supostamente achou que era brincar. Porque quando ele via na cidade dele de origem, no bairro dele de origem, na Inglaterra ou nos Estados Unidos, acho que o Bateson é americano, norte-americano. Então, mas quando ele via no seu local de origem corpos infantis fazendo a mesma coisa, ele entendia que eram crianças brincando. Crianças brincando é uma categoria que fala de coisas muito específicas. Então, quando ele viu aquilo, ele se perguntou se realmente o que aqueles corpos que ele percebia como infantis estavam também brincando. E aí ele foi atrás de tentar entender o que estava acontecendo, de com seu interlocutor compreender a gestualidade que estava em jogo. Qual era, então, o enquadro, a ideia de quadro simbólico daquilo, né? Qual era o lugar simbólico que aquilo era colocado? Era trabalho? Era teatro? Era brincar? O trabalho é brincar? O teatro é brincar? Foram perguntas que foram surgindo para ele posteriormente. O que ele descobriu, para quem é curioso como eu, é que as crianças, quando estavam brincando, elas estavam performando uma performance. A grande pesquisa do Bateson chama Neven, que é um ritual onde os homens polinésios se vestem de mulheres para pedir perdão às bruxas polinésias. E esse ritual é feito em vários contextos, em vários momentos da vida social do grupo no qual ele pesquisava. E quando que as crianças faziam, que ele entendeu como brincar, na verdade, elas estavam aprendendo, incorporando na sua gestualidade o que seria o ritual, que não era um brincar, era como um estudo, mas era um estudo brincante. Então, ele enquadrou como brincar, mas, na verdade, era um preparo para a performance, que não é um tipo de brincar, porque brincar era outra coisa. E, ao entender isso, ele entendeu, então, o significado que o ritual tem dentro da vida social do grupo que ele pesquisou. E isso fez toda a diferença para o processo da pesquisa dele em antropologia. Muitas vezes, na clínica, a compreensão do enquadre simbólico daquela narrativa faz todo sentido na experiência que o sujeito produziu. Não, faz todo sentido na experiência que o sujeito está compartilhando ali na narrativa. Deixa eu colocar a Nathalie para dentro, e aí eu já chamo. Para mim, ela não aparece como alguém que está pedindo para entrar, não. Ela nem está aqui.
Eu acho que pode ser o navegador dela. Deve ser o link errado. Tá bom. Você consegue compartilhar com ela o link? Beleza. Até aqui alguém tem alguma dúvida? Eu só queria fazer uma pergunta, Jaque. Eu já ia Rapidinho. passar para você, eu já ia passar para você a palavra mesmo. Era só se alguém tinha alguma dúvida do que eu estava falando antes de eu passar para você. Mas pode ir, vai fundo. Sobre a questão que quando tu... Eu vou voltar um pouquinho com a tua fala, tá? Quando tu chegas e diz que a gente precisa ter essa imparcialidade, né? De deixar a mulher negra falar sobre, a gente não ter não ter a nossa... Eu queria saber o seguinte, se a nossa experiência conta como para a compreensão desse outro sujeito quanto mulher negra, que a gente vai atender, ela não pode interferir absolutamente. Ou se a gente pode complementar. Não sei se eu me fiz entender muito bem. Eu entendi o que você disse e a resposta é sim, não e talvez. Sim, porque toda experiência ela é formativa. Então, a nossa experiência vivida, ela nos possibilita ampliar o nosso horizonte. Então, nós somos o que somos porque vivenciamos o que vivenciamos. Então, o desejo de ser psicanalista, de ser professor, de ser ator, médico, bombeiro, enfermeiro, traficante, o que seja, é porque nós temos experiências que nós fomos vivendo ao longo da vida que foi apontando esses caminhos, essas possibilidades. Não porque a ideia é que o psicanalista é um sujeito neutro. Então, a experiência pessoal dele tem muito pouco valor no sentido da análise, porque na concepção tradicional, na concepção clássica da psicanálise, se a gente for olhar por esse ângulo, eu só seria especial. Se cada psique é única, se cada subjetividade é única, incomparável, inimitável, ela é única na sua essência, eu só tenho experiência para falar de mim. Eu não tenho experiência para falar de mais ninguém. Então, a minha experiência, ela só serve para mim. Ela não tem nenhuma outra serventia para ninguém. Por isso que o lugar do psicanalista é um lugar neutro, é um lugar da técnica, do conhecimento científico. É esse o repertório que ele tem que utilizar para o seu trabalho. É esse o lugar que ele precisa recorrer para o seu trabalho, não a sua experiência pessoal. Inclusive, eu acho que é sempre um risco, porque pode cair em lugares que são difíceis de serem contornados. E talvez, porque talvez, em alguma medida, aquilo que nós vivenciamos potencializa a nossa escuta para aquilo que é dito. Então, psicanalistas feministas, por exemplo, partem desse lugar político do feminismo para potencializar a sua escuta de mulheres. Só que não dá para ser esse o único ponto de apoio. A minha experiência como feminista pode ser um lugar de interlocução, mas não pode ser o lugar para onde eu, como psicanalista, me volto. O que eu quero dizer isso? Eu, como psicanalista, me volto. Vou trazer um exemplo, que eu acho que isso vai ajudar a ilustrar o que eu estou dizendo. Vamos imaginar que, enquanto psicanalista, primeiro vamos imaginar que, na minha estrutura traumática, eu tenho muita dificuldade de estabelecer relação com homens. Para mim, é muito difícil estabelecer, no geral, nos mais diversos aspectos da minha vida, estabelecer relação com homens. Isso tem a ver com as minhas estruturas, com as minhas experiências, essencialmente com o meu trauma fundante. E aí, então, eu vou atender um homem na clínica. Se eu for usar a minha experiência como referência para atendimento, o atendimento não vai ser bem sucedido, porque, na minha experiência, é muito difícil se relacionar com homens. Então, o que vai acontecer? Eu vou projetar, que daí vem a ideia da contra-transferência, eu vou transferir para ele, ou vou contra-transferir para ele as minhas questões. Ao mesmo tempo que, certamente, por ser homem, ele deve ter inúmeras questões com mulheres.
Então, a gente vai entrar num processo muito ruim, que não vai ser bom para mim, nem vai ser bom para ele. Não vai ser bom para mim enquanto profissional, porque eu vou me sobrecarregar, e não vai ser bom para ele, que ao invés de conseguir encontrar no acompanhamento analítico um lugar onde ele possa extravasar suas angústias, ele vai encontrar no acompanhamento analítico um lugar que vai reforçar suas angústias. Por isso que tem que ter esse... Eu sempre gosto de pensar que o nosso ponto de locomoção, de retorno enquanto analista, é a teoria, e não a nossa experiência. Para mim ficou bem claro. Obrigada, Jaque. De nada. Mais alguma pergunta? Sabe que eu até esqueci onde é que eu estava antes da pergunta da Alessandra? Eu esqueci no meu raciocínio onde eu estava. Mas eu vou seguindo, não tem problema, depois eu me acho. Daí eu mesma me perco, eu mesma me acho. Quando a gente pensa na ideia da racialidade, né, tem esses conceitos que são conceitos centrais da psicanálise, mas a gente vem fazendo exercício aqui na formação de articular as questões da racialidade nesses marcadores, nessas categorias da psicanálise. Quando a gente pensa, então, que a associação livre ela é uma técnica de manejo que permite ao psicanalista acessar o inconsciente do sujeito, isso poderia ser através dos sonhos, isso poderia ser através da hipnose, isso poderia ser através da indução, isso poderia ser através do brinquedo, mas a associação livre, então, o falar livremente é uma das técnicas utilizadas, e a gente está partindo do princípio, que está lá na tese da Isildinha, de que o inconsciente é atravessado pela racialidade, ou seja, o inconsciente ele tem cor e essa cor fala de experiências específicas. A grande questão, me parece, para um psicanalista, para uma psicanalista que está empenhado em trabalhar uma escuta racial na sua clínica, é entender, na experiência social da sociedade brasileira, quais são os enquadros simbólicos da experiência racial. Ou seja, como é que a nossa cultura compreende, entende e pensa os lugares sociais e a produção do corpo e da experiência de pessoas negras brancas. Isso a gente pode imaginar para todas as possibilidades identitárias, pessoas trans, pessoas lésbicas, pessoas gays, pessoas bissexuais, pessoas assexuais, todos os marcadores identitários para o sujeito que vão apontar o seu local de produção de experiência. O que eu quero dizer com isso? Quando uma pessoa chega na clínica e diz assim, eu sou uma mulher negra, de 35 anos, lésbica, ela está apontando os lugares de identidade dela. E esses lugares de identidade que são apontados são os lugares por onde as suas experiências transitam no passado, no presente e as que ela vai construir para o futuro. Fica claro isso para vocês? Vou tomar o silêncio como sim. Isso quer dizer, então, que o nosso desafio... Peraí, só um pouquinho desse, que eu já vou te passar a palavra. Enquanto psicanalista, é entender quais são os enquadros dessas identidades na nossa sociedade, para conseguir estabelecer um diálogo com a narrativa que está sendo trazida. Diga, querida. Não é que você organizou a frase tão bem, e eu pedi para você repetir aquela última. Antes de você falar, vocês entenderam? Só repete um pouquinho. Tá. A ideia é justamente essa. Quais são... Vou trazer um exemplo. Eu gosto de exemplo porque exemplo me ajuda a pensar, inclusive. Uma das mulheres com quem eu trabalhei há um tempo foi muito curioso, porque era de uma família mestiça. A história, hoje eu tenho a história, mas ela foi chegando ao longo do tempo do atendimento, picadinhos. Às vezes eu tenho vontade de falar para a pessoa assim, escuta, vamos voltar para a análise agora, porque relendo as anotações, eu tive umas ideias, eu queria discutir com você. Porque no momento vai chegando de picadinho, depois a gente vai conseguindo ter um contorno melhor. Então, não sei se eu conto de picadinho ou se eu conto da história pronta, eu vou contar de picadinho. Ela é uma mulher de pele clara, de uma família mestiça, do interior do centro-oeste do Brasil, e ela se descobriu negra, ela entendeu a sua racialidade namorando com
com a sua antiga parceira, que era uma mulher negra ativista do feminismo negro, da universidade, se conhecendo no contexto universitário. O relacionamento rompeu, terminou o relacionamento, e ela se sentiu destituída da sua identidade racial, porque ela apoiava a sua identidade racial na sua companheira, ou seja, o que legitima o movimento contrário. O que legitima o sucesso de pessoas negras não são as pessoas brancas? Na experiência dela, o que legitimava a racialidade dela era a companheira negra. É como se toda a negritude que ela não pôde ter ao longo da vida, porque a experiência familiar tirou isso dela, e a experiência social também, ela conseguiu conquistar ou conseguiu, de alguma forma, acessar se relacionando com essa companheira. O fato é que essa mulher, que foi com quem eu trabalhei, vinha de um longo histórico de abuso. Abuso sexual, abuso familiar, abuso emocional. E a companheira com quem ela teve essa relação era uma pessoa que também veio de um histórico de abuso, mas que a sua forma de elaborar o abuso era sendo uma pessoa abusadora. Então, era uma relação onde o abuso financeiro, emocional, o abuso sexual era muito forte dentro da relação. Só que levou um tempo, então, para essa mulher com quem eu trabalhava conseguir elaborar e identificar essa dinâmica do abuso. Para mim, ficou muito evidente a dinâmica do abuso, porque logo de cara tinha uma necessidade dessa parceira. Eu preciso estar com ela, eu tenho que estar com ela. Isso é típico de pessoas que vivem em relacionamentos abusivos, desenvolvem uma dependência emocional do parceiro. Qual foi o desafio que esse caso trouxe para mim? Primeiro, entender quais eram os lugares identitários de enquadre que a mulher se colocava. Então, quando ela se colocava como um dos enquadres identitários para ela, a questão da racialidade e a questão dela ser lésbica, ela não estava só dizendo assim, eu sou uma mulher negra lésbica, a título informativo, ela estava reivindicando um lugar político, afetivo, social e identitário. Então, o desafio foi entender como é que, ao longo da vida dela, até o momento que ela chega para análise, essas categorias foram elaboradas. Elas foram elaboradas de forma compulsória? Foi entender-se lésbica foi uma resposta à heteronormatividade ou foi algo que sempre esteve ali, mas não tinha espaço de socialização? Ou seja, as primeiras experiências lésbicas foram na adolescência ou elas foram na vida adulta? E aí, na vida adulta, vem porque está fora de casa, morando sozinha na universidade, então tem a liberdade de vivenciar a sexualidade. E como isso chega? De que forma isso acontece? Entender a construção desse processo foi fundamental para entender a produção do processo de construção subjetiva dessa mulher. Inclusive, para apontar para ela e construir com ela, em análise, elaboração de caminhos outros que não abusem a violência. Porque a tendência natural dela, o repertório emocional, lembra na aula passada que a gente falava do inconsciente? Na vida adulta, quando o sujeito precisa resolver algo, ele desce até o inconsciente e vai para o lugar de referência. A referência dela é do abuso. Então, as relações que ela tinha, profissionais, religiosas, afetivas e familiares e acadêmicas, todas eram atravessadas pelo lugar do abuso. Mas foi necessário que ela pudesse elaborar, então, o que era ser negra e o que era ser lésbica. Como é que ela elaborava isso foi fundamental para eu conseguir entender quais eram os enquadres que ela fazia dessa experiência e de que forma ela estabelecia nos lugares onde ela transitava essa transferência, essa projeção, né? Projetar nesses lugares esses traumas anteriores, de como isso, de alguma forma, estava enquadrado. Então, teve uma coisa muito curiosa que, ao longo dos atendimentos, a gente foi desvendando, curiosa no sentido de que, teórico, né? Porque a gente aqui está pensando enquanto teóricos da psicanálise. Numa das memórias que ela foi retomando da infância, ela lembrou de um episódio, ela é caçula, tem uma irmã do meio, tem uma irmã mais velha que odeia ela de paixão, assim, é um ódio, isso sempre para mim foi muito curioso, de onde vinha a origem desse ódio, em partes pelo fato dela se assumir negra, e a negritude ser algo que na família sempre foi negado, mas tinha alguma outra coisa que não estava só associado a isso. E aí, dentre as memórias que ela foi contando,
ela disse que um dia a irmã levou ela no banheiro e obrigou que ela fizesse sexo oral na irmã. E a irmã foi meio que narrando, faz assim, faz assado, e ela disse que se sentiu muito estranha. No mesmo tempo que ela se sentiu curiosa em fazer, ao mesmo tempo ela se sentiu estranha porque era irmã. Então, segundo as palavras dela, se fosse uma prima ou uma amiga, seria menos ruim ou menos constrangedor do que ser a irmã. Daqui a gente vê o tabu do incesto, todas essas questões estão no controle da sexualidade na civilização ocidental, ao mesmo tempo os tabus religiosos em torno do corpo da mulher. E aí, quando ela terminou, ela não foi bem sucedida na empreitada, e a irmã disse para ela o seguinte: você é tão imprestável que nem para isso você presta. Aquela frase, nem para isso você presta, atravessou ela a vida inteira, e toda vez que ela fazia alguma coisa, e eu já tinha ouvido essa frase na sessão várias e várias e várias vezes, toda vez que ela fazia alguma coisa que ela não era bem sucedida na avaliação dela, ela era muito rígida com ela mesma, ela dizia essa frase: tá vendo? Nem para isso você presta. E é como se o tempo... E essa frase era a frase que alimentava a sensação dela de frustração e de incompetência. Porque é como se ela não prestasse para fazer nada. Ela não conseguisse ser bem-sucedida em nada. Porque a experiência do abuso, né, do que ela vivenciou com a irmã, marcou ela de uma forma tão profunda que a frustração faz parte da vida. Mas toda vez que ela não conseguia ser bem-sucedida, o local que o inconsciente dela levava ela como referência era essa experiência da irmã. Nem para isso você presta. Mas nem para isso o quê? Eu presto para o quê? Porque, afinal de contas, o que é que eu sou? Eu sou branca? Eu sou negra? Qual é o lugar que eu ocupo? E essa situação inicial se misturava com uma série de outras situações na vida cotidiana dela. Quando ela consegue localizar essa situação e dar um contorno, que foi um contorno de colocar essa situação dentro de uma caixa, talvez, usando a linguagem inconsciente, ou dentro de um cercado, ela conseguiu estabelecer nas outras situações da vida um distanciamento disso. Porque para que não se misturasse, para que a situação do abuso não voltasse em outras situações e a frustração do não sucesso numa prova, num artigo ou num relacionamento se misturasse com a situação da frustração do abuso, de ter sido abusada e não ter correspondido à expectativa da irmã, porque são dinâmicas distintas. Esse é o trabalho da análise, possibilitar que ela entenda que são dinâmicas distintas, que se de uma dinâmica ela não tem agência, que já passou, porque na ocasião ela não tinha o que fazer, nas dinâmicas atuais ela tem agência. Para eu ir bem numa prova, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estudar. Para eu ir bem no relacionamento, o que eu preciso fazer? Melhorar a dinâmica do relacionamento, fazer terapia em grupo, lidar com as minhas questões na análise. Ela tem agência, ela tem poder de construção sobre isso. E no meio de tudo isso, esse foi um dos abusos que ela vivenciou na vida, havia a dualidade da identidade racial. Então, ela se entendia como negra, ela se projetava para o mundo como negra, mas a família negava a negritude. E o racismo reforçava a negritude como algo ruim, como a família ensinou na infância. Então, ao mesmo tempo que ela tinha que lidar com as questões do trauma, do abuso, ela tinha que lidar com o próprio trauma da construção da identidade racial, desse lugar de dúvida. Sou ou não sou negra? Quero ou não quero ser negra? Quando não sou negra, não sofro racismo, mas não sou feliz comigo mesma. Quando sou negra, sou feliz comigo mesma, mas sofro do racismo e fico infeliz. Como é que equaciona essas questões? Então, a necessidade, nesse caso, isso foram alguns anos, para conseguir ir construindo uma história, porque é isso, não é igual um filme, né? Que você sente, ele tem começo, meio e fim, e aí você consegue pensar, teoricamente, aquele filme. A análise, cada sessão vai trazendo uma coisa. Às vezes muda o tema, às vezes o tema retorna, e o desafio, então, da escuta é entender nessa linearidade não linear que está sendo contada, como as palavras, as situações que vão sendo trazidas se enquadram em 3 lugares, né? A experiência do sujeito, ou seja, como é que isso aparece na própria experiência dela, e qual é a conexão que isso tem dentro da experiência dela, como isso aparece na experiência social ampla,
ou seja, quais são os possíveis lugares e significados daquela experiência na nossa sociedade. Então, você não é boa nem para isso, é a frase que volta se enquadrando na experiência do abuso. Mas o abuso foi visto como abuso, segundo a elaboração dela, porque socialmente não é certo uma irmã transar com a outra irmã. Então, esse é o enquadro social desse lugar do abuso. E o terceiro é a relação que o sujeito estabelece entre a sua própria experiência e a experiência social ampla. Como é que ele consegue articular essas duas coisas para encontrar respostas para lidar com isso? Por sua vez, o nosso papel enquanto analista é conseguir fazer uma colcha de retalho com essas questões que são trazidas, ao mesmo tempo que a gente vai pensando esses dois lugares, os três, né? O sujeito na nossa frente, a experiência narrada e as referências que ela tem, e a experiência social ampla e as referências que a experiência narrada tem na experiência social ampla. É um pouco, acho que, esse exercício da ideia de associação livre. Até aqui, tranquilo? Complexo, mas acho que dá para entender, né? Tem que retomar todas as aulas, tudo que você já falou, né? Porque, pelo que, assim, nesse caso que você foi discorrendo, eu entendi que teve um trauma primário, né, de infância, que você ficou cavucando pela narrativa, porque você tinha que entender o que significava a expressão, nem para isso você presta. Então, essa expressão, ela é uma expressão-chave dentro da narrativa da analisanda, que ela, se você tomar ela em qualquer outro lugar, ela vai ter um contexto, mas você tem que entender por que ela surge e onde ela se estabelece de forma marcada, né, nas experiências atuais e como ela se construiu das experiências primárias, não é isso? Tem um movimento da análise para quem faz, ou para quem já é analista, mas acho que para quem faz vai ficar fácil de entender, que quando o sujeito começa a análise, ele raramente começa do passado. Às vezes, mas o passado nunca é o passado da infância. Às vezes, isso vem da infância, mas no geral é do presente. Ouvindo as narrativas do presente, a gente vai identificando que tem questões do presente que estão muito relacionadas às experiências infantis. Então, por exemplo, raiva é um sentimento infantil que a gente aprende a lidar com ele na infância. Pelo menos, supostamente, deveria ser assim. A maioria de nós não aprendeu e a gente leva esse sentimento para a vida adulta. Então, eu já trouxe esse exemplo aqui, de uma mulher com quem eu trabalhava, que ela era uma pessoa... Peraí, deixa eu voltar meu raciocínio. O que eu quero dizer com isso? À medida que eu vou ouvindo a história, eu vou percebendo que tem traços nessa narrativa que estão muito fortemente ligados às experiências infantis, a coisas que o sujeito viveu na infância e que certamente ali, de alguma forma, está a origem daquilo que precisa ser pensado. O quarto principal do inconsciente. O que a gente vai encontrar ali? Quer dizer, pensando em psicanálise, só pode ser na infância, porque a ideia da psicanálise é essa, está tudo na infância. Então, no fazer enquanto psicanalista, para mim é meio óbvio que vai estar tudo na infância. Então, vamos voltar à infância. A questão é, o que é que a gente vai... Que é isso, eu acho. Pronto, achei a analogia correta. Se está tudo na infância, a gente só precisa entender no inconsciente aonde está o cômodo da infância. E o que vai ter ali dentro, que é a primeira coisa que precisa ser tirada. São essas experiências que estão lá. Como é que a gente chega nesse lugar? A gente chega pelo sonho, a gente chega pelas narrativas que vão sendo contadas, ou pelo próprio processo de retomar mesmo essa experiência infantil. Quando eu fiz a minha formação, eu lembro que a professora falava isso, ela falou assim, ó, se você está atendendo e você não consegue ter sucesso, a pessoa não sai daquela história e você não consegue achar uma ponta para puxar, diga para ela, fale da sua infância. Não vai ter erro. Se ela ficar muito incomodada, é porque foi em cheio. Se ela ficar razoavelmente incomodada, é porque foi mais ou menos. Se ela começar a falar, você vai escutando que uma hora vai sair que você precisa saber. Não tem erro. É só lançar a pergunta. Mas me fala da sua infância. E normalmente a resposta é, o que tem na minha infância? O que você quer saber da minha infância? Porque normalmente a experiência traumática está ali. E aí, conscientemente, o sujeito se nega a falar disso. Então, nesse caso,
tinha essa questão dessa dependência muito forte com a parceira, que tinha a ver com uma noção de uma identidade racial. Ela é como se a parceira alimentasse a racialidade dela. Mas essa dependência fala muito de alguém que sofreu um abuso e que, na minha experiência, e daquilo que eu já estudei, do que eu venho lendo sobre isso, pessoas que sofreram situações de abuso na infância, principalmente de abuso sexual, normalmente de familiares, estabelecem sempre uma relação de dependência emocional. É como se ela esperasse que o outro salvasse ela do abuso. Então, todos os parceiros que ela encontra é uma forma de reviver a experiência infantil. Não a experiência do abuso, mas a experiência da salvação, porque ninguém salvou ela do que ela sofreu. Não houve ali o salvador ou a salvadora da experiência que ela sofreu. O fato é que a pessoa que vivenciou a experiência de abuso, inconscientemente, deseja o abusador. Então, esse parceiro que vai salvar ela do abuso, na verdade, é a reprodução do abusador. Entender isso é uma das formas de quebrar o ciclo do abuso, que é entender como se dá essa escolha desse parceiro eleito, desse parceiro amado, ou dessa parceira amada. Então, essa parceira, que foi a ex-namorada, tinha esse vínculo da racialidade forte, mas tinha uma proximidade psicológica muito parecida com a da irmã. E a dinâmica da relação, idêntica à dinâmica da relação que ela tinha com a irmã. Quando eu e ela conseguimos entender, ou quando ela, melhor ainda, conseguiu entender a dinâmica da relação com a irmã, antes, durante e depois do abuso, ela conseguiu desconstruir o lugar mágico que dessa ex-companheira, porque ela percebeu a reprodução da dinâmica da relação com a irmã, com essa ex-companheira. Isso facilitou com que ela conseguisse romper o ciclo e romper a relação em si. E para prosseguir por outros caminhos, para viver outras experiências na vida. Porque ela ficava presa nessa ideia. Claro que, em alguns momentos, essa experiência voltava e assustava ela, porque é a experiência de referência. Mas como ela já tinha conseguido elaborar e determinar o lugar dessa experiência, ela conseguia se aventurar em outras possibilidades. E ela fez uma coisa logo no fim de quando ela se deu alta, que eu achei fantástico, que foi identificar uma relação que ela tinha acabado de começar, coisas que não agradavam ela e que por aquele motivo ela ia romper a relação. Sendo que o ciclo relacional dela era se relacionar, dar tudo de si, ser abandonada, ficar deprimida, se relacionar, dar tudo de si, ser abandonada, ficar deprimida, era esse ciclo. Então, quando ela consegue dizer, olha, tem coisas aqui que eu não gosto, por isso eu vou terminar, eu achei, assim, fantástico. Porque é sinal de que, de fato, ela conseguiu isolar ou, pelo menos, ter uma relação divertida com esse lugar do abuso. Ele já não era mais a referência. Ele ainda era uma imagem, mas não a imagem de referência. Ela conseguiu olhar para outras possibilidades. Até aqui tudo bem? Dúvidas? Angústias? Não? Todo mundo vivo? E vocês fazem eu falar 2 horas, né? O povo treinado. Ô, Jaque, é interessante que nos seus exemplos, para quem faz análise, você vai se encaixando, né? Você fica meio no duplo lugar. Não que não é a minha experiência ser analista, claro, mas, de certa forma, com os seus exemplos e com trazendo a teoria, tem horas que a gente, pelo menos eu ameaço levantar do meu divã, levanto um pouquinho, namoro o outro lado da cadeira, aí eu volto para o meu divã quando você traz uns exemplos desses, porque é um exemplo assim que, às vezes, alguns exemplos são muito do que você vive dentro da sua análise, né? E coincide muito com a história, também com o nó da narrativa, e isso é muito empolgante no curso, né? Eu já acho interessante o fato de, pelo menos, sentir aquela vontade de levantar do divã. Eu já achei isso muito bom. Que bom, a poltrona está te convocando. Você está se convocando a ser analista. Mas, olha, eu fico pensando isso que você falou, Vivi, e eu penso muito, eu não tenho problema nenhum, inclusive, em compartilhar a minha experiência enquanto analisanda. Tem gente que tem, eu não tenho.
Zero problema com isso. Até porque eu acho que eu sou meia Santomé, né? É Santomé que paga para ver? Eu sou daquelas que eu só falo de uma coisa que eu realmente sei que aquilo, de alguma forma, para mim, me toca. Senão, tava nada a ver com o que eu vou falar agora, mas tudo a ver. Eu estava vendo hoje um post da Sara Andrade, do Big Brother Brasil, né? E esse Big Brother eu vi inteirinho. E tinha uma coisa no Big Brother da verdade. Eu vejo verdade em tu. Em tu eu não vejo verdade. Era a frase da Juliette, né? Era a frase padrão da Juliette eu vejo verdade em tu ou em tu eu não vejo verdade. E eu sempre fiquei me perguntando que raio, que cacete que era esse de verdade. E aí hoje eu estava vendo um post da Sara Andrade falando alguma coisa sobre eu quero oferecer para vocês a minha maior verdade. E aí eu fiquei me perguntando o quanto de fato a gente está imerso nessa ideia de verdade e o que é verdade. Bom, tem nada a ver isso, mas de alguma maneira tem. Por que eu estou dizendo isso? Porque se a experiência de ser analisada não foi significativa a tal ponto que me transformou ou que me atravessou e me afetou, me colocando num outro processo, então, de fato, nessa ideia desse jogo do que é verdade e do que não é verdade, então, a análise ela não tem uma originalidade, uma autenticidade, ela não tem algo que nos potencializa. Para mim, na minha verdade, quanto pessoa física, quanto pessoa jurídica, pessoa jurídica enquanto digente, pessoa física enquanto Jaque. E enquanto pessoa ancestral, como Yalan Dalu, talvez pelo meu ancestral ser quem eu só consigo fazer coisas com as quais eu me identifico de forma direta. Porque se eu não conseguir tomar aquilo como uma verdade, como algo que me mobiliza, para mim não faz o menor sentido. Frente ao meu objetivo, que é a nossa emancipação enquanto povo preto. Cada vez mais isso para mim vai ficando claro. Então, a psicanálise, para mim, ainda é esse lugar de potencialização da minha subjetividade, da nossa subjetividade enquanto pessoas pretas. Não dentro dos marcadores do mundo branco, mas dentro daquilo que é possível na nossa trajetória individual. Por isso que eu não tenho problema nenhum em divulgar, em compartilhar minhas experiências analíticas. Tem gente que tem, eu não tenho. Sim, zero dificuldade. E com o tempo, a gente vai fazendo análise, as questões não se encerram, elas se organizam, mas elas não se encerram. E sendo analista, você vai conseguindo ter um pouco mais de... Você vai tendo um pouco mais de consciência daquilo que você está fazendo, porque você tem já um repertório teórico que te ajuda a elaborar teoria sobre si. Fazer teoria, eu comecei falando isso sobre a associação livre. Produzir teoria só é possível se for de forma coletiva. Não é possível produzir teoria isolado num laboratório fechado, você sozinho, você e seu livro. Produzir teoria pressupõe interlocução. E o analista é o sujeito da interlocução junto com o sujeito da análise. São dois sujeitos em pontos distintos que vão produzindo teoria sobre o inconsciente do sujeito da análise. Eles vão fazendo interlocução. Não é quem detém a razão ou quem detém a verdade, mas é aquilo que vai sendo desvelado no processo da análise, que vai sendo construído, que vai sendo pensado a partir desses dois lugares. Então, tem um teórico da psicanálise, que é o analista, que tem toda uma formação teórica dentro dos estudos psicanalíticos, psicológicos, psicanalíticos, as teorias do Winnicott, sei lá mais quem, sei lá mais quem, sei lá mais quem. E, por outro lado, tem um sujeito que é especialista em si, que tem uma longa produção teórica sobre si, que conhece a si mesmo, que sabe da sua história, que sabe das suas memórias. Então, esse encontro de dois teóricos de lugares diferentes vai produzir, então, a elaboração do sujeito, vai potencializar essa elaboração. E eu vivenciei e vivencio essa experiência na minha vida e só me convoquei a ser analista com dois princípios. O primeiro, que eu só trabalharia com pessoas negras, embora eventualmente eu tenha pessoas brancas, mas não tenho nem informação para isso, assim, não é uma área que para mim, como analista, né, pessoal, analista de supervisão é outra coisa. O mundo branco não é uma área da qual eu domine, então não sei, eu não leio autor branco, eu só vivo com gente preta. O meu mundo é cercado por pessoas pretas e por mulheres.
e que então eu trabalharia com pessoas negras e que eu, de alguma forma, poderia potencializar o processo de libertação das pessoas negras, que a clínica fosse esse lugar de potencialização. Foram os dois pressupostos que me levaram a trabalhar com análise, a ser psicanalista. Se um dia isso cair por terra, eu vou fazer outra coisa, porque esses títulos, psicanalista, antropólogo, pedagogo, são só títulos do mundo branco. Nós somos sujeitos muito mais complexos e muito mais potentes do que os títulos que nos dão, para o bem e para o mal. Então, enquanto ainda me serve, de alguma forma eu consigo acessar a verdade, a psicanálise me serve. Às vezes, eu acho que a macumba é mais útil do que a psicanálise. Às vezes eu acho. É demorado igual, porque leva um tempo para você conseguir entender de fato o que é a macumba. Pressupõe o mesmo mergulho em si. E eu acho que às vezes é mais potente, porque tem a possibilidade do feitiço. No caso da psicanálise, não tem muita possibilidade do feitiço, a não ser o feitiço da fala, porque para o Yorubá, falar é fazer feitiço. Então, quando vocês me ouvem 2 horas falando, eu estou há 2 horas enfeitiçando vocês. Por isso que para o Yorubá, a gente precisa saber usar bem a nossa fala. Fala é poder, porque ela enfeitiça. O que se fala, como se fala, o ritmo como se fala, induz o outro a um lugar. Jesus, por que eu estou falando isso? Eu acho que eu já estou muito dispersa. Mas, sim, a Associação Livre, a gente estava falando disso, estava falando, eu não tenho problema em expor as minhas experiências. Então, pensar esse lugar da produção de teoria sobre si é fundamental para o conhecimento sobre si. Lembrei que eu estava falando dos Yorubás. Por quê? O que me interessa, enquanto pessoa política, enquanto alguém que está no mundo fazendo coisas, é a nossa libertação enquanto povo preto. Eu não escondo isso de ninguém. Se alguém não sabia, está sabendo agora. Esse é o meu único interesse. A libertação, ela é um processo individual e ela é um processo coletivo. Ela é um processo individual porque a gente só pode ser livre coletivamente quando a gente se reconhece como indivíduo. Antes da gente conseguir ter um domínio sobre nós mesmos, a gente não pode contribuir de forma positiva para a vida coletiva. E ela é coletiva porque é preciso muitas pessoas para romper com o processo de opressão, porque o processo de opressão é coletivo. E a psicanálise me parece ser uma ferramenta do mundo ocidental que nos possibilita acessar as nossas experiências enquanto corpos ocidentais colonizados e desconstruir os lugares escuros da opressão racial, que se misturam com as opressões do mundo ocidental, as opressões de gênero, as opressões de classe que estão no jogo do mundo ocidental. Quando a gente consegue, através do processo da análise, separar essas duas experiências, aquilo que é do mundo e que eu não tenho gerência, e aquilo que é meu e eu consigo modificar, a gente começa a ter cada vez mais, bem que não tem mais. Os Yorubás vão dizer que a gente só pode ser livre quando a gente sabe qual é o nosso caminho. Só que nós, na travessia do Atlântico, perdemos o nosso caminho, porque a experiência de cruzar o Atlântico no navio negreiro foi um corte temporal, histórico, na nossa experiência ancestral. A gente não sabe mais qual é o nosso ponto de origem. Portanto, muita dificuldade de saber qual é o nosso ponto. E como esse vínculo ancestral, através dos rituais de iniciação, que foram perdidos com a experiência colonial. Então, isso vai ficando cada vez mais claro, a compreensão de qual é meu caminho. O processo da análise, num primeiro momento, enquanto eu fazia com o Márcio, que é um homem branco, eu fui lidando com os contornos do mundo ocidental. As relações paternas, maternas, as categorias que estão na psicanálise clássica, vamos usar essa expressão. Quando passo a trabalhar com a Xênia, que é uma mulher negra, que é uma mulher negra de terreiro, eu posso, então, potencializar essa experiência para o campo da psicanálise. Porque as coisas passam a ser vistas e olhadas de uma outra forma, de uma outra maneira. Desculpa, gente. Eu posso olhar as coisas de uma outra maneira.
a partir desse lugar ancestral. Por isso que eu sempre falo que não dá para esperar que Lacan dê conta das nossas questões ancestrais. E nós, enquanto sujeitos afrodiaspóricos, não podemos fechar os olhos para a nossa ancestralidade. E ancestralidade não tem nada a ver com o terreiro de candomblé, embora o terreiro de candomblé seja o lugar onde isso é acessado por excelência. É um grande portal de acesso a essa ancestralidade. Mas a nossa ancestralidade, ela não tem nada a ver com isso. Ela tem a ver com os nossos pais, com as nossas mães, avós, tios, tias com os nossos mais velhos, com a história da nossa família, com a nossa própria história, com aquilo que nós somos e com quem nós somos. Isso começa nessa convivência familiar. Só que família no Ocidente é uma coisa, é jogo de poder. Família na experiência ancestral é continuidade de caminho, não tem a ver com poder. Poder, na perspectiva africana, seja urbana, mais comum na experiência brasileira, não é o quanto a gente as pessoas. Eu falei isso hoje na live. Poder é a nossa capacidade de compartilhar, de gerar vida, de gerar caminho, de produzir possibilidades de vida. Isso é ter poder. Por isso que as mulheres negras são donas do poder. Por isso que elas são as Ialodês, as grandes mulheres, as grandes mães. Porque são elas que produzem vida no seu ventre físico ou no seu ventre afetivo. Porque a perspectiva Yorubá entende que a mulher trans também é uma mulher, porque mulher não tem a ver com genitália. Mulher tem a ver com condição e perspectiva. E aí eu acho que a psicanálise é esse lugar. Só que para ela ser esse lugar, na experiência negra, nós, enquanto analistas, sejamos pessoas brancas ou pessoas negras, precisamos estar amparados dessa compreensão de mundo, para que a associação livre, ao ser produzida, tenha eco, ela tem uma recepção que possibilite, então, para o sujeito em análise, para a pessoa em análise, conseguir dar um salto desse lugar subordinado. Porque se a gente tratar a psicanálise como um único lugar, vocês podem até falar que eu estou na psicanálise, não ligo. Mas se a gente tratar a psicanálise como um único lugar de manutenção da subjetividade, a gente vai continuar fazendo a manutenção do lugar de oprimido. É tipo como ser um preto numa sociedade racista sendo feliz fazendo racismo. Não é autoajuda, não é coaching. É como é que você consegue criar uma identidade preta tão forte e tão fortalecida que o racismo não te desestrutura. E ao invés do racismo te destruir, você consegue criar elementos para destruir o racismo. Para mim, a psicanálise só faz sentido se ela fizer isso. E a associação livre, nesse sentido, então, ela precisa ter a escuta psicanalítica, precisa estar amparada por esses pressupostos. Senão, a gente está fazendo manutenção de opressão. E eu acho que não é, bom, pelo menos para mim, não é isso que eu espero. E pelo menos a ideia do curso também não é isso, é uma convocação à rebeldia. Mas sei lá, que eu divaguei assim, fui lá na Nigéria, passei na Angola e voltei para o Brasil. Não sei também. Vocês podiam falar, né, gente? Pelo amor de Deus. Ei, Jaque, sobre a questão da verdade, né? O conceito é polêmico. É porque Sim. você fala, né? Estava aqui pensando nisso tudo. Você fala, a minha verdade, aí você se colocou a Jaque, o Digege e seu nome E a no Landa candomblé, Lu. e a Landa. E aí eu fico pensando, isso é assim que você se construiu, né? O que a gente vem estudando, mas tem uma verdade que aí você me ajuda a construir esse raciocínio. Tem uma verdade que é a verdade inconsciente, que eu acho que é isso que a psicanálise coloca o tempo todo. Tem uma verdade que é a nossa verdade, que a gente vou elaborar e você pode me corrigir, tá? A gente, de alguma forma, esses traumas e isso que a gente não se vê, né? Eu acho que teve até uma passagem do texto que diz que é aquilo que a gente teme não reconhecer dentro da gente, né? Que a gente acaba recalcando, que acaba sendo toda essa verdade. E ela transparece naquilo que a gente faz, esse sintoma bem canalizado que a Jaque teve de construir de Gege, de ter uma posição frente a uma psicanálise emancipadora, isso tudo
assim, por tudo que a gente vem discutindo, vejo que é uma boa... Qual seja a sua verdade, essa inconsciente, essa do seu desejo, a gente vê que ela ganhou um contorno no mundo, no social, que é esse, que te deu esse lugar, né? Não quem toca essas questões, acredito que sejam seus analistas, mas eu vejo sua produção, sua marca, do sintoma que foi bem trabalhado naquilo que você constrói, né? E aí, quando a gente pensa nessa questão, aí isso tudo sobre a questão da verdade, né? O analisando, ele vai trazer essa verdade fugidia quando ele faz, né? Pensando na aula de hoje, Associação Livre e Racismo, porque à medida que ele produz a narrativa, e a gente tenta compreender a elaboração da narrativa e os significantes que são postos dentro daquela estrutura que ele põe, né? Eu vou interpretar os significantes a partir do que ele narra e tentar tocar as questões do trauma e elaborar a verdade para que ele saia dessa opressão e se produza enquanto um sujeito, sei lá, livre desse mal-estar psíquico, dessa opressão. No caso, quando você relata, quando a gente vê a sua produção no mundo real, a sua verdade, o seu sintoma, ele foi convertido para uma produção social bem qualificada, né? É o que a gente torce, pelo menos enquanto analista, né? Eu torceria para que os analisandos pudessem ver o racismo não como uma forma de opressão, mas uma forma de superação e de luta contra. Aqui é uma bem contra, né? Um processo de esclarecimento do racismo, né? Mas se eles puderem, pelo menos, superar os dilemas que eles têm contra o racismo, né? E no caso também da Sabe o sua... que eu fico pensando? Hum. Desculpa. É que no caso também que Pode você concluir. contou, é que eu peguei dois casos, o seu caso da Jaque e o caso relatado pela Jaque, que você falou da saída da situação dela enquanto a relação lésbica como homoafetiva, né? Que o trauma do não presta em relação com outras mulheres, né? Mas do não reconhecimento da questão dela ser negra e não ser negra, que a família aceita ou não aceita, como se teve algum desenlace já da análise para isso ou não. Até enquanto ela estava em acompanhamento, a família ainda tinha uma relação de conflito, mas para ela estava mais confortável se assumir enquanto negra, tanto enquanto negra tanto quanto lésbica. Já não era mais um ponto de conflito para ela. Então, quando não é um ponto de conflito para o sujeito, o conflito dos outros já não lhe interessa mais tanto, porque para a pessoa, para a pessoalidade dela, aquilo já estava, de alguma forma, equacionado. Já não tinha mais o mesmo peso, né? Agora, eu queria voltar um pouco na aula da semana passada sobre o inconsciente, para a gente pensar uma coisa que é o seguinte. O nosso inconsciente, isso eu não consegui falar na semana passada, porque a gente ficou falando de outras coisas, eu não consegui chegar nesse lugar do inconsciente, da ideia da experiência racializada no inconsciente. O nosso inconsciente, de todos nós, brancos e pretos, ele é formado a partir das experiências infantis, que são atravessadas pelas experiências sociais. Então, os valores, a cultura, os costumes, vão desembocar nas relações como elas são dadas. Por isso que a discussão sobre violência, por exemplo, abuso sexual na infância, ele é uma discussão que passa pela cultura, porque culturalmente o corpo infantil ele é abusável, porque ele é um corpo neutro, ele é um corpo que não tem poder, que não tem agência. E isso vai desembocar pais e tios e primos e padrastos e avós e irmãos abusam de meninas e de meninos porque culturalmente é uma legitimação para esse abuso. A lei proíbe, mas a cultura reforça, inclusive pelo lugar social da criança. Essa é uma discussão importante que a gente tem que fazer quando a gente pensa nessa experiência. Então, olhando por esse ângulo, quando a gente pensa nas experiências raciais, a nossa sociedade legitima o racismo. Então, é muito mais fácil que um sujeito negro consiga se conceber na situação de subalterno e que ele tem que estabelecer uma relação pacífica com o racismo do que o movimento contrário, mesmo em análise.
É muito, se o sujeito negro faz um acompanhamento analítico com um psicanalista que se baseia nas teorias clássicas da psicanálise, o movimento natural vai ser o movimento da conformação com o racismo. As pessoas não te perseguem no mercado porque você é negro. Imagina. Não. É seu sintoma operando. Você acha que todo mundo te persegue, você tem mania de perseguição. As pessoas não te discriminam por causa do teu cabelo. Alisa o cabelo, qual que é o problema? Ué, se o seu cabelo te incomoda, se você tem a fantasia que as pessoas te discriminam por causa do seu cabelo, é porque o seu cabelo te incomoda. Essa é a verdade do seu inconsciente. É ela que está presa lá dentro. É um incômodo que o seu cabelo te traz. Alisa o cabelo, põe uma peruca. Mas por que o meu cabelo me incomoda? Essa deveria ser a pergunta seguinte, né? Não esse lugar. Então, por que eu queria trazer essa discussão? Porque, para mim, nada do mundo branco serve. Nada. Nada que os brancos tenham inventado tem alguma serventia. A menos que a gente use isso como caminho, não como fim. A psicanálise é um caminho, não um fim. A psicanálise é uma das formas que a gente, enquanto pessoa preta, pode mobilizar a fim de nos libertar da subalternidade do racismo. Mas ela não pode ser o nosso fim. Porque se ela for o nosso fim, a gente cai de novo no lugar da conformação e do controle, que é a forma de funcionamento do mundo branco. Tudo dentro do mundo branco é feito para gerar mais-valia, portanto, lucro, e para controlar os corpos. Por que inventaram a máquina de lavar? Inventaram a máquina de lavar para as mulheres poderem trabalhar mais, terem mais tempo livre do trabalho doméstico e poder trabalhar mais. Ou inventar a máquina de lavar como também um lugar de controle de poder entre as mulheres que têm a máquina e as mulheres que não têm a máquina. Porque essa é a forma de funcionamento do mundo branco, ocidental, burguês, cristão, heteronormativo, cisnormativo, europeu, moderno, datado após a Revolução Industrial e Francesa. E nem a Jaqueline que está falando. Isso quem está falando é a... Ela deve estar dormindo. A Judith Butler. Isso quem está falando é os críticos dos anos 70, o Herbert Marcuse, vários intelectuais, aquele cara lá, os Laszlovs, Laszleslys. Essa galera está falando isso. Tá todo mundo, não é uma invenção minha, eu só estou dizendo aqui. Então, pensar uma psicanálise racialmente implicada, que possibilite ao sujeito negro a sua emancipação frente à sujeição e à subalternidade que o racismo lhe impõe, é entender que a psicanálise ela não é um fim, ela é um meio. Ela é uma das ferramentas que a gente pode utilizar naquele contexto, naquele lugar. Mas que muitas vezes essas categorias, elas são categorias fechadas e que não permitem esse processo de descoberta de si. Ainda porque tem uma narrativa social sobre ser mulher negra que muitas vezes as mulheres negras tentam cumprir e elas não conseguem. Por exemplo, a ideia de que ser bem-sucedida é ter fama. Quer ver uma coisa que acontece comigo com frequência na clínica? Mulheres negras virem fazer comigo atendimento porque, de alguma forma, eu sou para elas um objeto de desejo, não no sentido, talvez, sexualmente explícito, no desejo sexual, um desejo sexual sublimado, que para Freud foi depressão sexual. De alguma forma, elas olham para mim e elas veem em mim alguém que elas gostariam de ser. Então, elas vêm fazer análise comigo. E isso, às vezes, fica explícito, isso, às vezes, é projetado em mim. Então, se eu fosse uma pessoa que eu achasse que esse lugar supostamente público que eu ocupo, se esse lugar fosse um lugar de desejo para mim, eu entraria no processo com elas de contra-transferência. Porque se esse lugar de ser alguém público é o lugar que eu desejo, é o meu local de fetiche, é a minha realização, quando elas me dessem esse elemento como um elemento que traz elas para análise, ia falar direto com as minhas estruturas, com o meu sintoma, com o meu trauma, com o que a gente quiser dar. E aí eu ia gozar em cima disso, eu ia ter prazer em cima disso e ia reforçar. E aí o meu lugar de psicanalista ia ficar prejudicado. Eu acho muito legal que outras mulheres negras vejam, de alguma forma, na minha humilde existência, algum tipo de referência. Só que não é esse o meu lugar.
as pessoas teimam me colocar ali e eu teimo me tirar dali, porque não é esse o meu lugar ele é outro. Meu lugar é de dar a faca na mão e falar, arranca a cabeça do branco. Esse é o meu lugar. Agora, esse lugar, porque esse lugar do conhecimento é o lugar de gozo do mundo branco, porque o conhecimento é branco. Então, esse não é meu lugar. Eu ocupo ele porque ele é estratégico. Já foi, em algum momento, meu lugar de desejo. Em algum momento da minha vida, eu desejei esse lugar, mas ele hoje é meu lugar de passagem. Ele não é meu lugar de estadia. Não é onde eu quero ficar. No meu futuro, eu espero estar no terreiro, porque ali, sim, é lugar de potência. Jornal, revista, live com 3.000 pessoas, vídeo com 500.000 visualizações. Tudo isso é lugar de passagem. Não dá para ser... Esse é o mundo branco. O mundo branco é para poucos, ele não é para muitos. Então, nós precisamos criar um mundo para todos. E o mundo para todos só pode ser criado com outros marcadores que não é o marcador do mundo branco. E parafraseando a Harriet Tubman, quanto mais gente se entender preta e quanto mais gente se entender cativa de um sistema racial que coloca o corpo preto no lugar de subalternidade, mais chance a gente tem de libertar multidões de pessoas dessa escravidão moderna, que é cultural e que é racial. Ela não é econômica, como foi a escravidão clássica, no período da escravidão africana. Hoje, a nossa escravidão está condicionada a esse imaginário cultural sobre sucesso, poder, que está lá no jogo do mundo branco, e que alimenta o mundo branco, e que faz que a gente vive em função dele. Ao invés de a gente ter com ele uma relação usufruto, eu preciso desse lugar, porque é ali onde está o capital, é ali onde está o conhecimento, é ali onde está o acesso, a gente tem uma relação vitalícia, a gente vive para estar nesse mundo. Só que esse mundo não foi feito para quem não faz parte dele. Aliás, o mundo branco não foi feito nem para os brancos, né? Porque até os brancos disputam o mundo branco. Quem dirá para nós? Só que eu sempre falo isso, a gente, ao menos, enquanto pessoas pretas, está sempre fazendo crítica, porque a nossa condição subalterna nos coloca no lugar de pessoas críticas, a gente precisa fazer crítica, a gente tem que apontar o que está errado, a gente tem que fazer a resistência. Essa é uma vantagem histórica, nós estamos 10.000 anos-luz à frente da branquitude, porque a gente já está nesse processo de pensar outras formas de organização de vida, que não só essa forma predatória, destruidora, que é a forma de funcionamento do mundo branco. Então, para mim, a psicanálise é esse lugar de passagem. Ela não é um lugar de estadia. Ela é um meio, uma técnica, um conhecimento que nos permite acessar coisas que a gente não conseguiria acessar de outro modo. Que legal. Então, vamos usar isso. Quando isso deixar de fazer sentido, o que faz sentido agora? A gente vai fazer aquilo. Pelo menos para mim. Não sei se você quer falar mais alguma coisa. Participei de um... Você conhece um professor chamado Davidson Faustino, se eu não me engano? Super conheço, né? Amigo de anos. Eu participei assisti uma fala dele na segunda-feira, ele estava trazendo um pouco do Fanon, né? E ele falou que o Fanon, ele faz 3 movimentos, né? Que a gente fica alienado ao mundo branco, tentando chegar àquele ideal. Você coloca bastante no curso, então, com a medida que ele falava, eu lembrava. Aí, no segundo momento, a gente entra em confronto e busca, assim, a gente faz esse movimento, né, de buscar ancestralidade e de entender que o mundo branco, que é a branquitude, e buscar na nossa ancestralidade, no que a gente se reconhece, o valor, que é a cultura, né? E aí ele abre um terceiro movimento, né? Que eu acho que, não sei, que acho que vai um outro passo que ele fala. Mas em um dado momento a gente tem que perceber que tudo é nosso, não é? O que é produção da nossa ancestralidade é nossa. O que eles não podem alijar a gente também do que é a produção ocidental, porque ela também é nossa, porque tudo é nosso. A gente não pode ficar fora nem alheio de nada. Esse seria a última Só um passagem, né? parênteses. Quem É o que fala ele isso é o coloca. Davidson, não é o Fanon, É o não. Fanon? Ele É, falou que era o Fanon. não. Ele fala que é o Fanon, porque é a forma como ele entende o Fanon, mas essa é uma perspectiva que o Davidson tem. Aliás, eu tive várias discussões com o Davidson sobre isso, porque eu não quero nada do ocidentalismo, assim, eu quero que o ocidentalismo morra. Vamos fazer outra coisa? Já tive várias discussões com o Davidson sobre isso, várias. É a interpretação que ele faz do Fanon.
Mas eu acho que essa interpretação do Fanon, ela é cabível, porque em algum momento você fica tão maluco, porque é tão angustiante você saber toda a sua potência e que o mundo que você vive não vai possibilitar que a sua potência se concretize, que ou você cede ao mundo branco e você aceita que você vai ceder a ele, ou você fica permanentemente em confronto, negando. E aí você não tem paz, porque não te dão paz. Paz é uma coisa que não te oferecem. Então, qual a saída que o Fanon tem? Eu vou disputar esse mundo, porque esse mundo também é meu. Eu não vou abrir mão dele, eu vou disputar esse mundo como forma. Porque, para mim, a grande questão do Fanon é que ele casou com uma branca. Então, a equação que o Fanon achou para resolver o conflito de ter casado com uma branca é dizer: a mulher branca, que é o tesouro do mundo branco, também é meu, porque eu estou disputando esse mundo com eles. Entende? Então, nós somos sujeitos do nosso tempo. Como você bem colocou, na minha produção intelectual, na minha produção profissional, ela está fortemente atravessada pelas minhas experiências pessoais. Não tem como fugir disso. É impossível que a gente... Só os brancos que acham que fogem disso. Mas isso está na nossa forma de produzir, de compreender, de entender, de associar, de racionalizar. Então, o meu psicanalista, o Márcio primeiro, dizia que a minha resistência ao mundo branco é a minha resistência ao meu pai branco, que eu projetava no mundo branco meu pai branco. Eu dizia, maravilhoso. A única coisa boa que aquele desgraçado me fez foi chegar nesse lugar dessa resistência permanente. Ótimo, missão cumprida. Eu não tenho problema com isso. Talvez seja essa um pouco da dimensão da ideia de verdade. Eu não tenho problema nenhum com isso, nem zero problema. Só que o Fanon vai chegar nessa resposta porque, para mim, é a forma que ele tem de equacionar isso. E o Davidson chega nessa resposta, que é a forma que ele tem de equacionar o fato de que, nos anos 90, ele criticava o mundo branco, e hoje ele é doutor de uma universidade pública. São respostas que a gente dá para a gente mesmo para conseguir viver em paz. E está tudo certo. Está tudo perfeito, cada qual com a sua resposta. O que eu ofereço para vocês é a minha perspectiva. Vocês podem comprar ou não, eu espero que vocês comprem. Eu espero vender bem para que vocês comprem. Mas também vocês podem desistir disso. Diga, Luane. Desistiu? Ah, tá. Não, eu tô aqui, eu não tava conseguindo abrir o microfone. Eu nem sei se faz mais sentido que eu ia perguntar, porque eu sigo algumas páginas de psicologia, de psicanálise e tudo, de ex-colegas da faculdade e tal. E aí, esses dias, uma menina postou, ela é psicanalista, né? Ela postou um textinho falando sobre associação livre, que nem sempre o que o cliente, o paciente, enfim, está falando, por mais que ele fale, nem sempre ele está em associação livre. Ele está nesse processo de associação livre. E aí ela colocou lá um pedacinho que o supervisor dela tinha comentado sobre isso, que não tem como você obrigar uma pessoa a começar a associar livremente. E finalizou o textinho assim. E eu fiquei muito confusa em relação a isso. Que assim, com o que você traz sobre ser uma técnica de manejo, e parece que está muito mais na nossa escuta do que no quão advertidas as pessoas estão, do que elas estão falando, associando livremente. Eu fiquei pensando nisso. Eu falei, gente, será que tem como a pessoa tá falando, e não tá num processo de associação livre? Olha, eu acho que tem de tudo. Principalmente no começo da análise, quando a pessoa não tem muita experiência daquilo. A gente já falou sobre essa coisa da performance, do setting, da experiência, que faz parte do próprio processo da análise. Mas, muitas vezes, o sujeito, a pessoa em análise, ela não tem mesmo essa clareza de que ela está ou não associando livremente. Por isso que a gente tem que estar sempre atento na escuta. Uma vez, fazendo atendimento, esse dia foi o dia assim, que foi foda. Olha eu falando palavrão. É porque foi muito bonitinho, assim, foi muito casadinho, mas eu vou contar o caso. Estamos ali falando, estou conversando com uma mulher que no momento em que a gente estava ali fazendo as análises, estava pensando um pouco o perfil de parceiros, né? Que ela tinha, e como, de alguma forma, a relação paterna, que era a questão que ela estava trabalhando,
refletia na relação com os parceiros. E ela teve uma educação catolicíssima. Bom, fulana, e o seu primeiro parceiro? Como ele era fisicamente? Ele era branco, tinha barba, cabelo comprido. Ele não tinha olho claro, não. Mas ele tinha a pele bem clara, usava uma sandália de couro, meio hippie. Fulano, e o segundo parceiro? Era branco, tinha barba, tinha cabelo comprido. Ele tinha um olho claro, tocava violão. Adorava vinho. Fulano, vocês já estão acompanhando meu raciocínio, né? E o terceiro? E aí, exatamente. E aí ela se deu conta que o que ela... Olha que coisa. Ela cresceu se sentindo rejeitada pelo pai e que o pai não era um cara que cuidava dela. E aí, à medida que ela foi contando os parceiros, foi falando assim, caramba, você está namorando com Jesus? Aí ela falou assim, putz, que merda, cara, eu não acredito nisso. Eu falei, o que foi? Eu brinquei com ela, tá chocada de estar dando para Jesus? Ela falou assim, não, nem é isso. É que quando eu era pequena, quando meu pai brigava comigo, eu ia para o quarto, pegava a fotinho de Jesus que eu tinha e abraçava Jesus como se ele estivesse cuidando de mim. E essa relação que ela tem com os namorados, como se eles cuidassem dela. Isso é associação livre. Mas eu tive que dar uma cutucada, né? Para que ela conseguisse estabelecer. Porque a minha cutucada foi, ela teve uma educação católica, ela está apresentando Jesus nesses homens. Por que será, né? Um desejo reprimido, uma experiência sexual não advertida, o que está rolando? Mas, para mim, tinha claro que tinha uma conexão. A associação entre o cuidado do pai e a figura de Jesus nos parceiros foi ela quem fez. Não sei se para você ficou claro. Ficou sim. Foi ótimo. Agora, imagina, o que eu acho também que acontece é que, às vezes, os psicanalistas, os colegas psicanalistas, têm uma visão de que as coisas vão vir prontas, quando, na verdade, não vem nada pronto. Então, para mim, é meio que uma questão de perspectiva. Ou a gente entende que a associação livre é algo que as pessoas fazem, e o nosso trabalho enquanto psicanalista é pincelando e apontando possibilidades, estabelecendo conexões e, no momento adequado, fazer a intervenção, ou a gente acha que só os escolhidos e iluminados podem ser analistas e podem ser analisandos. É mais ou menos a discussão de que qualquer um pode ser analista, desde que faça análise. É a mesma coisa de que qualquer um pode fazer análise, desde que queira. Então, tem psicanalistas que acham que não é qualquer um que pode ser psicanalista. Eu, por exemplo, não poderia ser psicanalista. E tem psicanalistas que acham que não é qualquer um que pode fazer análise. Por isso que os psicanalistas fazem entrevista inicial, porque é o momento onde é o único momento que um psicanalista pode dar alta para o paciente. É que naquele momento ele vai avaliar se aquela pessoa é ou não candidata a ser analisada por ele. E aí é o único momento que ele pode dizer assim, olha, foi muito bom te conhecer, mas eu não vou seguir com você o atendimento. É o único momento, é o momento da entrevista inicial. Por isso que muitos analistas, depois da primeira entrevista, já colocam no divã, porque eles já elegeram o candidato a fazer análise. E aí, a partir daquele momento, segue o percurso da análise. Sabe onde que a gente vai ver essa experiência? Na série Psi, que tem no HBO, escrita pelo Contardo Caligari, e o Carlo, que é o psicanalista, o personagem central da série, faz a entrevista inicial. Ele tem uma formação clássica, francesa, inclusive. Ele faz a entrevista inicial e ali ele já vê, inclusive do lado da cadeira dele, tem até um bloquinho já de nota com o telefone da psicanalista para quem ele indica quem ele não quer atender, que é uma pupila dele, que ele formou ela enquanto psicanalista. Ele tira o telefone, ele conversa. Se ele achar a pessoa chata, desinteressante, se ele achar que a pessoa não tem uma questão séria, ele pega o telefone e fala assim, então, infelizmente, eu não vou poder te atender. Olha, mas a Valentina vai te atender. E aí, quem ele acha que tem uma história super interessante, ele passa a atender, e no episódio seguinte, ou na cena seguinte, a pessoa já está no divã. Essa é a formação clássica em psicanálise. Então, eu tenho um pouco de preocupação com isso, assim, nesse sentido, né? Porque parece que é meio que uma eleição de quem tá ou não está falando. Por isso que a ideia da associação livre é assim, vai formando clubinho. Exatamente, é assim, meu amor, que eles formam os clubinhos da vida deles. E aí essa galera cobra, tipo, R$1.000 a sessão. Tem gente que paga, tem gente que paga.
E é uma galera neurótica pra caralho, que faz sessão anos, escrota, vota no Bolsonaro, entendeu? Toma Lexotan, e aí na rodinha das amigas, usando a Bolsa Prada em Paris, diz que está fazendo análise. Porra, olha, eu vou falar, o mundo branco explode essa porra e joga fora. Porque, olha, é surreal as loucuras que a gente vê e as loucuras que a gente escuta. É um negócio doido pra caramba, assim, sabe? Olha, é difícil. Ô, Jaque, estava lembrando, quando você falou, né? Isso me marcou muito, que você fala, muitas vezes vem uma mulher negra, né? Um paciente, né? Um cliente, venha, e ele tem a dificuldade de falar. Ele chega e ele não consegue falar, quando ele fala é muito pouco, você não sabe como tirar aquilo dele, não é uma, né, esse ideal de que a pessoa vai sentar no divã e falar, 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 e lá vai você fazendo já as associações livres, e muitas vezes você começa a tentar motivar, tirar o leite das pedras ali, para ver se a pessoa narra alguma coisa para que você construa essas pontes. E eu fico pensando que se a gente realmente não tiver, né, a postura do primeiro, né, daquele que é o antropólogo, aquele que vai investigar ali, está procurando, em tudo foi colocado as pedrinhas, né, os tesouros para poder amarrar. Como é que você vai atender justamente essas pessoas que mais precisam, que têm essas dificuldades que a gente já discutiu aqui na clínica, que têm a dificuldade de produzir a narrativa, né? Se tudo que ela não fala realmente você já considerar como válido e como algo que você vai ter que indagar, né? E nem que seja para... Você tem que se colocar na postura da desnaturalização, né? Da indagação, para até produzir aquela narrativa, para ajudar, porque senão ele não fala nada. E às vezes fala e pode te dar realmente um significante precioso, né? Mas até você entender que aquela única palavra naquela sessão era o significante precioso, você precisa ainda ter muitas e muitas outras narrativas dele para poder fazer as associações, né? É um trabalho, nem sei mesmo, é teológico quase. E ainda te digo mais, do negócio. No jogo da performance, né, ainda tem essa outra dimensão, que é a seguinte: às vezes são pessoas que acham que a sua vida é tão desinteressante. No geral, pessoas com esse perfil têm algum problema muito sério, uma angústia muito grande no presente, e elas vêm fazer análise como uma forma de aliviar essa angústia do presente. Mas, com o tempo, depois que essa angústia é colocada para fora, ela perde a dimensão da grandeza, porque essa é a sacada do problema. Quanto mais você olha para ele, maior ele fica. Quando você vai falando, parece que ele vai perdendo um pouco a força. E aí a pessoa termina de contar a angústia ou termina de contar o problema e aí segue no processo da análise. Ou seja, durante esse primeiro contato, de contar a angústia. E nessa coisa do jogo da performance, ainda tem esse outro fator. Porque se a pessoa... É muito doido isso, assim. Se a pessoa te conta uma coisa, sei lá, uma coisa de... Não sei, cheguei para fazer análise com você, você chegou para fazer análise comigo e você fala assim, olha, eu vim fazer análise porque eu estou muito angustiada, e aí a pessoa vai contar um pouco dela, e até que ela chega no problema. E aí ela te conta que ela pegou o marido dela com outro. Se você ficar olhando para a cara dela com cara séria assim, ela trava. É muito doido. Então, com o tempo, eu fui aprendendo a performar expressões. Nossa, mas como é que foi? Aí a pessoa se sente motivada de contar a história. E aí ela vai contando a história e com isso você vai montando o repertório. Então, com o tempo, às vezes eu dou risada. Aí eu peço desculpa, eu falo, desculpa, eu tô rindo, mas não é engraçado. Porque é a vida vivida, é esse jogo que está em cena, assim. É um lugar de silenciamento e ainda tem duas coisas, né? O lugar de silenciamento que as mulheres negras socialmente estão colocadas e a ideia de superioridade da figura do psicanalista. Então, essa que eu chamo de performance ensaiada quebra um pouco esses dois lugares, assim, porque na minha experiência trabalhando com mulheres negras, tem que ter um lugar de igual para igual, sem que seja igual. Não pode ter um lugar de superioridade. Eu, psicanalista, que sei tudo, você, mulher negra, fodida, que não sabe nada, e eu vou salvar a tua vida. Isso não pode rolar. Nós duas somos mulheres negras, só que nós estamos em lugares diferentes. Eu não sou sua amiga, não sou sua mãe, não sou sua conselheira, não sou sua amante, eu sou sua psicanalista. Me escuta aqui, é profissional.
mas nós somos mulheres negras da mesma forma. Então, é uma relação que se estabelece entre nós duas a partir de um lugar profissional. Você vai me contar, eu vou ouvir, a gente vai elaborar as questões, vida que segue. É um exercício muito doido, assim, nem cair no lugar da glória. Ai, meu Deus, eu sou psicanalista, estou no topo da montanha, você, Réis Mortal, nem cair no lugar da amiga, porque senão alguns acordos se perdem, alguns processos se quebram, e ao mesmo tempo garantir uma escuta qualificada, que é o que a gente está fazendo ali, né? Então, às vezes, quando o caso é muito cabeludo, eu falo assim, não acredito, mas como é que foi isso? Me conta direito. E aí a pessoa vai lá e traz detalhes, e aí eu faço pergunta. Não, mas foi assim? Eu não estou entendendo. Em que horas que isso aconteceu? Porque daí, esse exercício do sujeito narrar a história de novo, dentro de uma linearidade, vai ajudando não só a nossa compreensão, mas ajuda também a compreensão do sujeito sobre a própria história, porque muitas vezes, contando a história dentro de uma estrutura que eu vou enquadrando, não, mas para isso aqui, eu estimulo, de alguma forma, o sujeito a olhar a história de novo. E ao olhar a história de novo, é como se você pudesse ver de cima, de uma forma neutra, que é a ideia da elaboração, né? Então, falar de si é uma coisa que pessoas pobres quase não fazem. Elas não... Pessoas pobres falam de si na música, ouvindo música. As músicas são narrativas que atingem milhões de pessoas, porque é como se fosse uma metanarrativa. Você ouve a música, se identifica e aquilo está falando de você. E aí você consegue estabelecer uma relação crítica com a música. Esse é um dos momentos que pessoas pobres falam de si. Por isso que música de corno, de traição, dor de cotovelo, de bebedeira, fazem tanto sucesso. Porque é o momento de falar de si, das suas angústias. As pessoas sofrem por falta de dinheiro ou por dor de amor. É sempre assim. Eu já dizia Mano Brown, mulher e dinheiro está sempre envolvido. É da experiência coletiva humana. Os nossos sofrimentos, eles são por ou amor paterno, ou amor do amante, ou amor do filho, ou porque a gente está com dificuldade financeira. E aí a gente está no emprego que não está legal, ou está sem trabalho, ou está com dificuldade de conseguir se encontrar na profissão. É da experiência humana. Então, isso meio que vai aparecendo ali nas narrativas do consultório, atravessado pelas experiências sociais e raciais, e é o exercício, né, de produzir a teoria. Então, eu acho isso muito engraçado. Eu sempre uso música na análise, porque eu acho que música é esse lugar que todo mundo se encontra. Então, sempre tem uma música que lembra uma situação que você viveu e te ajuda a olhar de si. Mas pessoas pobres não falam de si, porque elas se acham desinteressantes. Pessoas negras também se acham desinteressantes. E pessoas negras, e eu me incluo nesse balaio, acreditam que, para serem interessantes, elas precisam acumular coisas. Acumular título, acumular bens, acumular viagens, acumular em seguidores, porque isso demonstra que elas são pessoas que têm algo a ofertar. Eu me dei conta de que eu me coloco nesse balaio hoje, de manhã, pensando sobre a vida, nas atividades matinais. Eu falei, cacete, por que eu faço tanta coisa? Por quê? Lembrei, eu li uma entrevista horrível de uma mulher que se dizia psicanalista. Fulana de tal é psicanalista. Eu falei, engraçado, né? Por que eu faço tanta coisa na minha vida? Eu fui acumulando tantos títulos. Qual a necessidade disso? Podia fazer uma coisa só? Ser só pedagoga? Tava bom já, né? Já dá trabalho, não. Mas aí a pessoa é mãe de santa, pedagoga, é psicanalista, é antropóloga, é isso, é aquilo, é aquilo. E aí eu comecei a pensar que isso é uma coisa que atravessa as pessoas negras que eu conheço. Quase todos nós. A gente acumula as coisas para parecer ser interessante. Porque é assim que é o mundo branco, né? O mundo branco, ele é o lugar do acúmulo. Então, tá vendo como eu também estou presa na rede do mundo branco? Mas eu nego ela todos os dias. Quando eu identifico, eu corto. Toda vez que eu acho um ponto, eu vou lá e corto. Agora eu estou num momento de crise que eu estou decidindo o que eu quero ser no futuro. O que eu vou ser quando eu crescer? De tudo que eu faço, o que eu vou escolher? Porque não dá para ser tudo, né? Eu acho que eu vou ser mãe de santo só e vou abandonar todo o resto. Porque ser mãe de santo já dá muito trabalho, inclusive fisicamente. Mas, enfim, estou falando demais de mim. Bom, é isso. É isso aí. A gente está encerrando a aula de hoje. Bom, tem 4 minutos. Alguém tem alguma pergunta? É agora ou nunca? Eu vou falar para te não abandonar a análise, já que continuar sendo psicanalista. Continuar dando aula de Gege.
eu coloquei tudo num potinho e eu vou sortear dali 2 coisas. Não, do outro lado eu não posso largar porque, enfim, né? Eu não posso largar para dar bolsa, senão tem que devolver ela para o governo. Mas as outras 3 ali eu estou avaliando, vamos ver quem sai. Porque é muita coisa, né? E aí a gente faz um monte de coisa e eu não sei se a gente consegue fazer muita coisa bem. Também eu acho que é desumano conosco. Essa exigência desenfreada de que precisa ser competente em tudo que faz. Então, eu não sei, vou pensar, vamos ver. A Depois eu gente já sorteio. tem isso de se exigir demais, né? O Uhum. mundo já faz isso com a gente o tempo inteiro, realmente. A gente auto se exige o tempo inteiro. Isso, e eu digo até por mim também, porque isso já vem desde os meus pais, né? Tem que ser boa, ter que provar que ser boa, porque a gente precisa provar 10, 5, 15 vezes que a gente é boa para o mundo branco, porque senão eles não aceitam. E ainda assim a E gente não é aí, aceitável para eles. isso, e aí eu acho que volta para a nossa relação enquanto pessoas pretas, porque a gente também exige das pessoas pretas com quem a gente se relaciona, filho, amigo, amiga, parceiro, essa eficiência a todo custo. A gente não possibilita a liberdade mesmo de escolher, o que a gente quer, a gente perde a possibilidade da experiência e foca na necessidade da eficiência em tudo que a gente faz enquanto pessoa preta. E isso é muito ruim para nós. Eu atendi uma mulher, eu gosto de ser psicanalista porque eu ouvindo os outros eu vou me revendo, né? Depois eu levo tudo a minha análise. E acompanhei ela um tempo e ela falava assim: eu não quero namorar com homem branco, mas eu não quero namorar com homem negro pedreiro, porque eu sou pós-doutora na universidade da França, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e eu quero um parceiro da minha altura. E aí eu fiquei pensando, enquanto ela falava, é o desejo dela, legítimo, ótimo. Mas eu fiquei pensando, enquanto ela falava, o que é estar à minha altura? É ter os mesmos títulos que eu, então, meu amor, você vai ter que namorar com branco, porque preto você não vai achar. Porque os homens pretos estão sendo encarcerados e estão morrendo. Ou é alguém com quem eu posso... Exatamente. Ou é alguém com quem eu posso compartilhar na minha vida as minhas crenças, os meus valores, os meus princípios, os meus desejos. E só que esse jogo de estar na minha altura é a validação do mundo branco, né? Ter um parceiro à minha altura é validar que eu cheguei no mundo branco. Não tem Lázaro Ramos para todo mundo, né, meu bem? Então, fica difícil a vida. Tem que dar uma reavaliada aí, inclusive, no que a gente considera ser Lázaro Ramos. Porque Lázaro Ramos é uma pessoa ou um lugar de qualidade? É um parceiro com quem a gente estabelece uma boa relação ou é alguém que é famoso? É essas coisas que a minha cabeça, de manhã cedo, enquanto eu faço café, fica pensando. Porque essas coisas nos adoecem enquanto pessoas pretas. E muito. Demais, demais, demais. Impacta na relação com os filhos, com os parceiros. Por isso que as mulheres negras com autoescolarização estão sozinhas. Simples assim. Porque estão gozando do mundo branco. E o mundo branco é isso aí. Né? E eu acho, Macária, que não é nem só uma questão de ganhar bem. Eu acho que é uma questão de título. Sei lá, eu acho que é a coisa da propriedade, de... Tem um estudo psicanalítico que fala isso, que mulheres com autoescolarização têm um funcionamento psíquico como os homens. E os homens escolhem as parceiras como moeda, como extensão do seu sucesso. Então, eu acho que a escolha desse parceiro, do meu padrão, como disse essa mulher nessa vez, é a extensão do seu suposto sucesso no mundo branco. Então, eu que tenho pós-doutorado na França, tenho que ter um marido que tenha pós-doutorado na Europa, para ser equivalente ao que eu quero. Mas, sei lá, não sei. A Camila disse que é complicado vir para a aula depois de fazer análise. Por que, Camila? Porque segue muito a linha do que a gente estava falando na última aula, né? Das coisas que tocam a gente. E eu vim direto, exatamente. Acabou a análise, entrei aqui. Estou quase a ponto de chorar aqui. Mas o choro é bom. Sim. Eu acho. Sempre. Eu sou chorona, então talvez seja por isso que eu acho que o choro é bom, entendeu? Nós damos para o mundo aquilo que nós temos. Eu sou chorona, então talvez eu acho que é bom por isso. Ou de vir para a aula antes da análise. Também, não sei.
Mas eu acho, gente, que é isso. Eu acho que a gente tem que usar as nossas competências, habilidades, inteligências, para que a gente potencialize o máximo possível o outro. Se a gente não é capaz de potencializar o outro, e aí eu nem estou falando em milhões de pessoas, não. 1, 2, 3, 4, quantas a gente for capaz de fazer, a gente está cumprindo aquilo que os nossos ancestrais esperam de nós, que é essa dimensão do autocuidado. A gente cuidar um do outro. Tem várias formas de cuidado, né? E então eu fico feliz quando vocês dizem que a aula desestabiliza vocês. Eu gosto do dedo do cu e na gritaria. Já falei para vocês disso. Meu negócio é baixaria. Então, tá destabilizado, vai procurar o equilíbrio e vai se pôr a pensar, vai se abrir, vai abrir a cabeça. E eu acho que isso é legal, acho que isso é massa, acho que é isso. Acho que é isso aí que importa. Pelo menos eu acredito, essa é a minha verdade, já dizia a Juliette. É a verdade que a Juliette vem em mim, é essa aí. Adoro, Macária, adoro. Em todos os sentidos, figurados e literários. Não tem problema. Quanto mais livre, melhor. Que legal! Outro dia eu conheci uma palhaça. Não sei se você conhece ela, a Ana. Ela faz a Madame. Gente, eu esqueci. Ela é de Brasília. Ana. É uma palhaça até que razoavelmente famosa no meio da palhaçaria negra. A gente fez uma live juntas, esqueci o nome dela, deve estar dormindo. Bom, pessoas, sobrevivemos a mais um encontro. A gente se vê, então, sem ser nessa quinta, na outra quinta-feira, em agosto. Menina, não sei não, viu? Se ela é do chamego. Ana... Esqueci. Enfim. O que é a controvérsias, Macária? Perdi. Me atualiza. É Ana alguma coisa. Que é Ana, me lembro. Só não me lembro Ana do quê? Sobrenome. Se vocês sobrevivendo, semana que vem tem mais. Não, na outra semana tem mais. Em agosto, a gente tem novidades no DGEG. Estou super feliz de poder dizer que finalmente chegou o tempo de compartilhar as novidades. E para quem é do clube, a gente se encontra quarta às 2 no curso da Patrícia Hill Collins. Para quem não é do clube, sinto muito, vamos perder 5 aulas maravilhosas. 4 aulas maravilhosas comigo, com as feministas negras do meu coração. Gente, para quem for ver a gravação depois, então, eu vou mandar o link do vídeo por e-mail amanhã, vou pedir para a Maísa encaminhar para vocês, do filme do Us, mas ele tem no Now da Net, acho que tem no Amazon Prime, ou no HBO Premium, ou no Telecine, ou no Netflix, ou na pirataria, mas eu vou mandar o link assim mesmo, assim, para vocês assistirem com o roteirinho das questões. E é isso, minha gente. Vamos, que a semana só começou. A gente se vê daqui 2 semanas, assim, presencialmente. Para quem for fazer o clube, a gente se vê na quarta. Beijo grande, obrigada pela audiência.